Boa noite, bem-vindos, bem-vindas à nossa live especial de Dia Nacional de Prevenção da Obesidade. Hoje vamos conversar com a Paola, que é a nossa nutricionista, com a Lara, que é a nossa psicóloga aqui da GastroMais Fit, e vamos conversar sobre como tornar o processo de emagrecimento mais fácil e divertido. É possível isso? Por que todo o processo de emagrecimento tem que ser sofrido, tem que ser doloroso? Então, obrigado aí pela presença. Bem-vinda aí, Rosane. Rosane é a nossa técnica lá da endoscopia. Está com a gente aí já há alguns anos e é uma pessoa excelente. Estamos juntos aí na luta. E aí, Viane, bem-vinda. Paola também já tá aí. Lara também, bem-vinda nessa nossa live especial de Dia Nacional de Combate à Obesidade. E aí, Michele, bem-vinda. Pedi a vocês aí, tem uma flechinha aí do lado. Entra ali, convida 3 pessoas que estiverem online ou 3 pessoas que você acha que deva participar da live aqui com a gente. Manda para eles, para a gente estar iniciando aqui. E aí, Alcione, bem-vindo, meu amigo. Obrigado aí pela presença. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu adicionar a Lara e a Paola. Vamos ver quem vai entrar primeiro. Bem-vindos aí. E aí, vamos ver quem chegou. Acho que ninguém. Tá o dedo na frente aí. Aí, Lara. Boa noite. Oi. Boa noite. Tudo bom? E aí? Eu só fui me dar conta que era um pré-feriado depois que a gente já tinha divulgado tudo, né? Mas é o dia, né, nacional aí de combate, de prevenção, de luta contra a obesidade. Deixa Com eu ver certeza. aqui que a Paola, deixa eu ver se ela vai entrar. Vim aqui para a clínica, ficar chique, viu? Tá chique? A gente tá até combinando. Eu tô de vermelho aqui, para arrumar minha gola, tá bonitinho. Só falta a Paola tá de vermelho também. E aí, Suzane? A Suzane, diretamente da Bolívia, assistindo a gente aí também. Bem-vinda. Deixa eu ver, a Paula deve estar enrolada aí com alguma coisa. Vocês estão me vendo? Não, né? Deixa eu ver aqui. Não, tô vendo o corredor da sua casa. Pois é. Como é que eu viro isso aqui, gente? Tem 2 setinhas assim, um em cima e outro embaixo. Aí inverte a câmera. Ah, tá. Acho que eu... Ah, agora... Não, peraí. Gente, que confusão. Ah, agora sim, entrei. Ficou bom essa... Tudo bem? Tudo bom? Esse início aí, ficou bom. Tudo jóia. O que vocês estavam falando aí que eu me perdi? Não estava ouvindo, não. Não, que a gente tá de vermelho. Eu entrava, saía, tava caindo. Qual cor tá a sua roupa aí? Vermelho também não, né? Eu não tô vendo. Lara, a gente tá quase que Vamos cantar hoje, Lara. O óculos igual. Na verdade, eu tô de rosa. Rosa choque, que é em homenagem, né, à prevenção, né, do câncer de mama, né? Estamos aí em outubro rosa, então, de rosa choque. Bem-vinda aí, bem-vindo. Tava falando, né, com a Lara, que depois que a gente marcou, que eu fui me dar conta que é um pré-feriado, né? Que amanhã o feriado. É verdade. Aí, como É verdade. vocês dois não falaram nada, eu fiquei quieto também.
Mas eu. Não, mas tá super de boa. É até melhor, sabe por quê? Porque amanhã a gente não precisa, não tem compromisso de levantar cedo, então a gente consegue aqui conversar de boa, tirar as dúvidas de todo mundo. Eu acho até melhor. Bom. É. Eu vim aqui para a clínica, acabou que eu vim, ó, para cá. Ah, você veio? Ai, É, meu Deus, você foi, né? cheguei aqui faltando 5 minutos para começar a live, né? Vai conseguir Ai, meu Deus do céu. ajeitar tudo. Conseguiu chegar a tempo. Quando eu botei o tema, né? Quando eu coloquei, cara, 3 pacientes assim em sequência, acho que até uma forma da gente iniciar aí, botar assim, doutor, não é divertido. Primeira coisa. Da onde que Tem pra mim surge, também. assim, mandar para você também? Assim, da onde que vocês imaginam ou que vocês viram? Cara, em que momento que a gente passou a tratar o emagrecimento como uma coisa tão chata, difícil? O que vocês pensam disso quando a gente fala que pode ser divertido, pode ser fácil, pode ser prazeroso? Conta aí um pouquinho para nós. Quer falar primeiro, Paulo? Vocês estão me ouvindo? Então, Sim. Eu fiquei meio perdida aqui, porque eu achei que tava no mudo aqui, ligou o som. você está ouvindo Olha a só, gente? Rodolfo. Eu tô ouvindo bem vocês. Olha só. Na verdade, o emagrecimento precisa ser de uma forma leve, tranquila, à medida que você entende que perfeição não existe. As pessoas, quando começam a fazer dieta, né, tendem a achar que é tudo ou nada. Então, eu preciso, já que agora eu tenho que começar, então eu tenho que fazer tudo 100%. E isso não vai levar a lugar nenhum, muito pelo contrário, a pessoa vai se frustrar. Porque no primeiro problema que ela tiver, que ela não conseguir dar continuidade àquilo, ela vai deixar para lá. Então, eu acho importante a pessoa colocar o pé no chão, entender que ela vai haver tropeços no meio do caminho, mas que vai ser possível ela retomar aquilo que ela começou. Então, é mais importante do que você ter, assim, querer perfeição, você ter consistência naquilo que você faz. Você não vai fazer 100% sempre, mas é possível que você chegue a um resultado muito bom, à medida também que você se conheça e se perdoe, entenda que caiu, levanta e bola para frente. É isso aí com tudo, né, na vida. E eu acredito que, assim, as pessoas, quando elas estão nesse processo e elas têm um autoconhecimento e entendem que aquilo dali não é por um momento, né? É um estilo de vida, isso fica muito mais leve, né? E entender que a comida, ela ocupa um lugar de nutrição, mas ocupa um lugar de prazer, de lazer, né? E ela saber colocar isso no devido lugar, né? Porque aí muitas pessoas que querem seguir uma dieta, aí às vezes não sai de casa porque não pode ver tal tipo de comida, né? E assim, e aí como que fica a saúde mental nesses momentos, né? E existe um terrorismo, né, muito grande. Eu que vivo essa doença aí já há alguns anos, né, como paciente e como tratador, né? Cara, existe um terrorismo muito grande da nossa parte, né? A forma, isso com várias coisas na vida, né? Eu não sei se isso é uma coisa nossa de brasileiro, de latino-americano, não sei. Mas como a gente é mais dramático com tudo, quando a gente vai falar de emagrecimento, primeiro que a gente tenta convencer ou tenta que o paciente participe do processo de uma forma muito assustadora, né? Se você não emagrecer, você vai ficar diabético, você vai perder um pedaço do pé, você vai ficar cego, você vai ter insuficiência renal, vai fazer hemodiálise. Então, primeiro, a conversa já começa num tom muito sombrio, né? E tudo que é muito futuro, a gente acaba deixando para lá. A gente vai resolver depois. A gente posterga, né? Eu vou ficar diabético o quê? Com 60 anos? Eu estou com 30? Quando estiver mais perto lá, eu resolvo. Até lá, a medicina vai ter um remédio para o meu problema. E realmente, né, não sei, o pessoal que tem mais tempo de vida aí também, a gente viveu muito
esse processo de medicar a obesidade, depois essa fase que a gente passou, né, que a gente está passando, de operar a obesidade, e agora a gente está numa fase, né, que os estudos, os editoriais, as revisões estão falando daquilo que é o mais importante, que é mudança de comportamento e mudança de hábito. E a mudança do ambiente, né, a questão de disponibilidade de alimento ultraprocessado e tal. Então, quando a gente fala, né, dessa coisa assustadora, né, lógico que o processo para você se livrar de uma coisa tão ruim denota livrar-se dos prazeres, de alimentar bem, de ter prazer na alimentação. E o movimento é exatamente o contrário, né? Se você é obrigado a fazer uma coisa ruim, você vai fazer o menor tempo possível, não tem jeito, né? Se o processo de emagrecimento ele não é divertido, ele não é, o que eu falo temático, né? Assim, pô, eu vou fazer para, sei lá, para conseguir amarrar meu tênis, inventar, né, uma série de ferramentas aí, cara, ele fica chato, ele fica ruim, fica maçante. E quando você já entra numa coisa que você prevê que vai ser ruim, mesmo que seja bom, você às vezes não consegue reconhecer, né? Não sei como é que vocês veem isso, né? Uma das nossas pacientes mandou mensagem: ah, doutor, eu perdi só 17 quilos. Cara, ela perdeu, né, 15 até o momento, quase 20% do peso dela. Que está um resultado muito bom para o balão. Muito bom o resultado. Mas não é isso, né? Então, se ela queria 20 quilos, ela chegou em 17, ela sofre pelos 13 que ela não perdeu, mas ela não se alegra pelos 17 que foram embora. Como é que vocês veem essa questão de mudar hábito? Como é que a gente ajuda assim, alguém a mudar esse... Vou nem falar de hábito ainda não. Essa visão catastrófica da dieta, da atividade física. Como é que Como é que você faz, Lara? Eu chego para você e falo assim: ah, doutora, eu não quero fazer atividade física, eu não gosto. Eu vou fazer obrigado. Como é que você abordaria? Tudo que a gente faz obrigado tem um prazo de validade, né? Então, se o objetivo é o emagrecimento, então a pessoa tem que adquirir um novo estilo de vida e entender que a atividade física tem que estar dentro desse novo estilo de vida, né? E assim, não se reduzir a, por exemplo, a academia. Existem tantos tipos de atividade física por aí, né? Eu acho que a pessoa tem que encontrar aquilo que ela gosta, porque tem que ser um momento ali de prazer também, para ela conseguir ter essa constância, né? Igual a Paola falou da constância. Mas entender que vão ter dias que você não vai estar afim, né? Mas pelo hábito ali, pela constância, você vai dessa mesma forma. Da repetição, né? Uhum. E isso cara, escolher uma atividade, né? E é muito difícil, né? Quando a gente vê isso em relação à alimentação, fala assim: para você virar para uma criança e falar que ela não gostou de tal alimento, você tem que oferecer esse alimento várias vezes, em momentos diferentes, de formas diferentes. E quando a gente fala de atividade física, é isso, né? Assim, eu não gosto de academia. Beleza, você tá... E quando você fala que você não gosta de academia, você vai encontrar 80% das pessoas ao seu redor que vão falar assim: você está certo, vão dar um joinha para o seu comentário, né? Uhum. Enquanto os outros 20%, essa estatística na minha cabeça, tá? Os outros 20%, 15% vão olhar para você e falar: você não sabe o que você está perdendo. E 5% que vão tentar te ajudar de alguma forma, né? Eu não sei se vocês já vivenciaram isso, né? Quando você não é confrontar, mas você dá opções ao paciente de outras atividades, alguns pacientes começam a ficar meio bravos com a gente, né? Sim. Assim, não, mas... porque na verdade é uma desculpa que a pessoa se coloca, né? Que ela, na cabeça dela, ela não vai por algum motivo, né?
Então, é uma forma que ela tem de se blindar, né? Porque ela está justificando aquilo que ela não está fazendo, né? Mas, assim, voltando àquele ponto que você perguntou, da questão até alimentar, né? O que a gente faz para poder tornar a coisa mais leve? Sim. E eu falei que, a princípio, era a gente colocar... fazer a coisa com constância, né? Se caiu, levanta. Eu vejo também que as pessoas têm uma relação muito ruim com a alimentação. Muito, muito ruim. E, assim, tem medo de comer. Quando eu peço para a pessoa comer, come arroz, come feijão, as pessoas não vai me engordar, isso vai me engordar, sabe? É um problema, assim, até para você explicar para a pessoa, olha, o que faz você ganhar peso é o que você consome a mais. Então, assim, se você está fazendo uma alimentação acima do que você deveria, né, tá consumindo, acima da sua necessidade calórica, de fato você vai ganhar peso. Só que as pessoas não entendem isso. Elas demonizam muito os alimentos. Elas acham assim, aquilo engorda, aquilo emagrece. E elas não entendem o contexto da alimentação toda delas, né? Então, eu gosto de conversar com o paciente e falar para ele, olha, você precisa ter uma relação saudável com a comida. Você não pode ficar nessa neurose que eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo, porque isso dá um tiro no pé. Você vai, na tua cabeça, o seguinte, poxa, tudo que é bom, porque assim que a pessoa pensa, aquilo que eu gosto, eu vou me privar para sempre. E não é assim que funciona, né? A gente tem que entender que é o seguinte, 80% daquilo que eu consumo tem que ser bom, tem que ser de qualidade. Aqueles outros 20%, que é aquilo que você, de repente, não é muita de qualidade e que você gosta, porque faz parte também da alimentação, ter prazer em comer, né? Você não come só porque você quer se nutrir, você come porque você tá com pessoas queridas, você quer socializar com outras pessoas. Então, é preciso, assim, ter mais equilíbrio, né? Não levar tudo a ferro e fogo. Entender que a gente precisa, sim, comer bem, mas também, eventualmente, pode-se comer aquilo que mais gosta, e não tem problema nenhum nisso. Até o Fábio botou um comentário aqui, o Fábio é colega nosso, endoscopista do Rio, ele botou aqui, coma de tudo e não tudo, né? Sim, é isso aí. Eu tive, agora essas semanas, o paciente veio para mim revoltado, não, doutor, eu fiquei 2 meses sem comer arroz e eu só perdi 800 gramas. É isso, você escolhe um alimento que você gosta e você fala assim, ele é o problema da minha vida. Fiz a primeira coisa, achei o culpado. Agora eu vou cortar o culpado. E eu não perdi peso. Porque você às vezes trocou o arroz, você deixou de comer pela batata, pelo sei lá o quê. Às vezes o arroz nem era o problema grande da sua alimentação, né? Porque o que falta às vezes é o equilíbrio disso tudo. E ele se frustra. E muitas vezes, né, isso, eu não sei que nome a psicologia dá para isso, mas essa coisa de você colocar um desafio que você sabe que você não vai vencer, ou que se vencer também não vai trazer muito resultado, e você passa a ter uma justificativa, né? Eu fiz isso e não funcionou. Algumas vezes a gente vê isso com alguns tratamentos, né? O balão ele é efetivo. 10% dos pacientes não vão alcançar o resultado mínimo esperado, que é 10% do peso. E quando a gente estratifica esses pacientes, alguns deles optaram pelo balão, se sabotaram durante o tratamento, muito por abandono da equipe, desabandono, e para poder chegar ao final do tratamento e falar assim, não funciona, tá vendo? Já tentei de tudo, até o balão eu já fiz. Mas cirurgia bariátrica eu não vou fazer porque eu acho muito invasivo, né? É de muito risco. Você tem um IMC acima de 40, você perde tempo de vida. Mas, aquilo que eu falei, quando você expõe isso para um paciente que está saudável do ponto de vista do dia a dia, ele pode ter algumas restrições de movimento, ele pode ter algumas dificuldades de subir escada, se movimentar, amarrar o tênis, mas ele está bem. E como ele acha que aquilo ali só depende dele, que aquilo não é uma doença, ele se sabota. Não, isso aí eu vou resolver depois. Não, daqui a pouco eu vejo. É só eu querer, né? Que é onde eu queria chegar. O que é essa tal de força de vontade para vocês? Como é que vocês lidam com isso? Quando o paciente fala assim, não, doutor, para emagrecer eu não preciso de nada, não. Só eu tenho força de vontade.
como é que vocês lidam com isso no dia a dia? O que eu percebo, assim, em alguns pacientes, até do balão mesmo, né? É uma questão até que a gente fala do ser emagrecido, né? Como se somente o balão sozinho fosse fazer esse papel por você e você não assume as suas responsabilidades, né? E, e assim, eu acho que a gente precisa ter objetivos, criar metas, porque tem até uma frase do país, Alice dos Países das Maravilhas, né? Se você não tem um objetivo, você não tem onde chegar, qualquer caminho vale, né? Então eu acredito que é dessa forma. Se você não tem um objetivo em relação ao seu processo, ao seu emagrecimento, qualquer coisa vai valer, né? Tá tudo faz parte, né? Uhum. E também a pessoa precisa entender que ela tem uma doença, né, Rodolfo? Que às vezes uma única estratégia não vai ser o suficiente para dar conta de sanar aquele problema, de ajudar a corrigir aquele problema que ela tem, né? É a mesma coisa uma pessoa que sofre de repente, uma pressão alta, aí ela começou com uma medicação X e não conseguiu corrigir, então o médico precisa alterar, precisa ajustar aquela dose, precisa fazer algum manejo. Então, assim, não é porque você fez uma única estratégia que não deu certo, você vai ficar, sabe, sem solução para sempre. Não. É uma doença complexa, a gente sabe. Se você deixar para lá, só vai piorar o problema. Você só vai alimentar que aquilo vai ser progressivo. Então, assim, olha, não é o fato de você fazer alguma estratégia, vou fazer, de repente, só atividade física e fechar a boca, como o pessoal fala. Não é bem assim que funciona. Muitas das vezes você vai precisar, sim, de uma ajuda medicamentosa, você vai precisar, de repente, até de uma técnica, como o próprio balão, né? Que vai te ajudar a saciar um pouco mais. Então, existem várias alternativas hoje, estratégias para te auxiliar no emagrecimento. O que a pessoa não pode ter é preconceito. Ah, não, isso eu não faço porque, né? Vão dizer que eu não tenho força de vontade, vão me julgar porque eu estou indo pelo caminho mais fácil, e não é por aí, né? Você não pode, na verdade, ter esse preconceito com você mesmo, porque muitas das vezes o preconceito parte da própria pessoa, né? Então, cabe nós, profissionais, fazê-lo entender que aquilo, na verdade, é um problema de saúde, sim. A gente não pode romantizar achando que a obesidade, eu tenho que me aceitar do jeito que eu sou. Não, a gente não aceita ficar doente. A gente precisa ser são, até porque você, quando se melhora em algum aspecto da sua vida, seja físico, emocional, intelectual, você serve melhor para as pessoas. Você fica uma pessoa mas parece que existe uma luz em você que as pessoas querem entender. Poxa, mas como é que você fez isso? As pessoas tendem a chegar até você, tendem a entender melhor o processo. E assim, quando a gente serve melhor aos outros, tudo na sua vida anda. Então, assim, não fique doente, não ache que o seu problema não tem solução, porque tem solução sim, né? E é muito, e você falou de tentativa, né? Às vezes a pessoa, né, ela fez alguma coisa, mas ela não teve uma consistência, uma persistência naquela atitude, ela tentou fazer isso sozinho, né? Muito pelo preconceito que envolve tudo que tem uma parte que é comportamental, né? Então, assim, não... Eu sempre imagino o seguinte, você pegar um piloto de Fórmula 1, ele está se expondo ali ao risco de um acidente, né? É a profissão dele, é o que ele gosta de fazer, ele está ali. Aí, a hora que o carro dele bate e ele quebra um braço, se machuca, ao invés da equipe chegar lá e, cara, vamos lá, vamos para o hospital, vamos arrumar, vamos botar parafuso, pino, você chegar lá e culpar ele por ele ser piloto, né? Então, assim, quando a gente fala de obesidade, ainda existe, melhorou bem, né? O fato da gente estar aqui falando sobre isso e outras pessoas todas no mundo falando sobre isso, melhorou muito essa abordagem. Só que muitas vezes nós mesmos, profissionais de saúde, a gente ainda tem dificuldade em aceitar isso como doença, né? Em assumir isso como uma doença que é multifatorial, né? E tem três bases. Uma que é genética,
ou uma que é ambiental, que são as nossas relações com a alimentação, com a atividade física, a cidade onde a gente mora, a rua que a gente frequenta, a família que a gente tem, e a nossa relação emocional com isso tudo, né? A emoção nossa em relação à alimentação, a emoção nossa em relação ao próprio corpo, né? Então, às vezes, quando você... cara, aquele peso, quilos mortais, né? Que existe ali uma clareza muito grande da vida dessas pessoas com obesidade gravíssima. Cara, a maioria tem história de abuso. Abuso de autoridade, abuso sexual na infância. Então, assim, não... Cara, Tem muitos aspectos emocionais, né? Que vai muito além do comer, né, Rodolfo? Muito além do comer. Por isso que é importante a psicologia estar junto. É importante que você se conheça, que você queira também ajuda, porque faz parte do tratamento também a pessoa querer ser ajudada, né? Porque senão a pessoa vai achar assim, para que eu vou querer um psicólogo? Na verdade, é muito importante, porque a gente, em 80% das vezes, não come porque está com fome. Não come. A gente come porque a gente deseja alguma coisa, né? Então, essa coisa pode ser material, pode ser física, de comida mesmo, pode ser imaterial, né? Pode ser alguma, de repente, eu tô querendo, sei lá, que eu me frustro na vida, aquilo que eu não consigo, de alguma forma, eu tento suprir através da alimentação. Então, cabe ao profissional, o psicólogo, é fundamental nesse processo, né? Sem contar também que as pessoas, quando vêm nos procurar, né, já estão assim no ápice do problema, né? Ou porque já tentaram fazer de tudo e não conseguiram por fazer por si só, né? E aí sim vai procurar ajuda. É importante a pessoa procurar logo no início uma ajuda. Não postergar, sabe? Porque sozinha é muito mais difícil a pessoa conseguir, de fato é. E sem contar que é um problema, como você falou, multifatorial, né? Ela só com uma questão alimentar, uma atividade física não vai resolver. Então ela precisa realmente de ajuda multidisciplinar, né? Sim, eu acho que falta muito o acolhimento dos profissionais hoje, né? E aí as pessoas, elas não se sentem acolhidas, aí sai, por exemplo, de um consultório frustrada, né? Porque assim, a culpa é somente minha e não volta. E aí acaba que esse processo só vai ficando mais pra frente, até chegar nesse ápice que é o que a gente não quer, né? Sim, né? E até a própria pessoa também chega no limite dela, né? Porque ela pensa assim, poxa, já tentei de tudo, já fiz tanta coisa. Mas assim, talvez ela não tenha encontrado, que é tão interessante, gente, quando você... eu digo até, dentro do viés da nutrição, né? Quando você consegue fazer com que o paciente entenda qual é a alimentação ideal, adequada para ele parece que abre o mundo na frente, porque ele pensa assim, caramba, eu me privava de tanta coisa sem necessidade, sabe? Então, assim, eu posso comer tal coisa e tá tudo bem, eu consigo. Então, assim, a pessoa precisa realmente buscar essa ajuda, precisa entender que sozinha ela não vai conseguir todas as vezes. Até porque existe uma ciência para isso a gente estuda, né? Para isso a gente, né, vai para a faculdade, a gente faz especialização depois, porque existe uma ciência por trás disso sim. Uma das coisas, por exemplo, que são básicas, que as pessoas não conseguem fazer, principalmente mulher não consegue fazer isso. É difícil mulher conseguir atingir a meta de proteína diária dela. A gente faz um cálculo básico, tá? Baseado no peso da pessoa. E muitas das vezes você vê o quê? A pessoa não consome nem metade da necessidade dela. Por quê? É porque ela acha que comer pouco vai ajudá-la a chegar mais rápido no resultado. E muitas das vezes não é isso. Às vezes o fato de você comer menos tá piorando o problema. Porque o teu metabolismo baixa, você começa a ficar irritada, cortisol aumenta. Quando o cortisol aumenta, dá muito depósito de gordura central. Então, por isso que a gente tem que procurar uma pessoa para auxiliar nas estratégias. Então, assim, a pessoa passa a comer mais proteína, ela se sente mais disposta. Ela fica mais saciada por mais tempo. O tempo de saciedade, né, se prolonga muito mais. Então, assim, coisas bobas, às vezes, que você só ajusta, que você nem precisa fazer estratégias mirabolantes, a pessoa já começa a ter um resultado. E a partir do momento que a pessoa começa a ter um resultado, aquilo vai ser motivacional demais. Então, também, não fica achando que você vai chegar, de repente, no primeiro mês e vai perder 10% do seu peso.
Não é assim que funciona. Perda de peso, a gente consegue em torno de 3 a 5% do seu peso inicial. Se você conseguiu esse resultado, sinta-se assim, olha, coroado, sabe? Tá muito bom o resultado. E à medida que você vai alcançando e vai conseguindo, né, com outras estratégias, logicamente, porque a gente tem que fazer a gente chama de periodização da dieta, né? Você não fica só com uma prescrição por muito tempo, você precisa fazer um ciclo daquilo, a pessoa vai tendo mais resultado. E quando a pessoa também não tem resultado, de repente cabe aí uma outra estratégia, uma estratégia medicamentosa, né? Uma estratégia também que pode ser até endoscópica, né, Rodolfo? A gente tem aí várias. Até seria bom até se você explanasse um pouquinho, né? Quais os tipos de tratamentos endoscópicos que a gente tem hoje, que são liberados no Brasil, para auxiliar na perda de peso. É só uma observação, é que as pessoas elas não ganharam esse peso em um mês, mas querem perder esse peso em um mês. Não. Verdade. E a velocidade, né, de ganho de peso ela é maior do que a velocidade de perda, sem dúvida alguma, né? E quando a gente fala de tornar o processo mais fácil, é no sentido de encontrar, você se encontrar com o seu resultado de uma forma com auxílio, né? O que a endoscopia faz, né? Que é hoje a grande área, né, de tratamento efetivo da obesidade. A gente tem, né, como é uma doença que atinge metade da população, tá? Fora as pessoas que querem perder peso, mesmo estando dentro da faixa normal de peso. Então, você pegar aí, metade da população vai ter problema com obesidade ou sobrepeso. Então, é um mercado muito grande para ser explorado, né? Existem formas que são efetivas, existem formas que são menos efetivas, existem formas que são ruins e fazem mal ao paciente, né? Então, quando a gente fala de emagrecimento, a gente tem que ter muito cuidado e tentar classificar tudo que a gente faz. Tem ferramentas que são efetivas, pouco efetivas e que são ruins. Além de não serem, algumas vezes podem ser efetivas e reduzir o peso na balança, né? O grande exemplo disso eram as anfetaminas que a gente tinha liberado no Brasil. Pô, beleza, você emagrecia, você perdia 10% do seu peso em 2 meses, 3 meses, legal, mas aumentava sua pressão, dava diabetes, efeito rebote, tolerância, você precisava de doses cada vez maiores para ter o efeito. Se você ficasse usando essa desgraça bastante tempo, isso aumentava o risco de infarto, AVC e morte súbita. Remédio legal. Efetivo seguro, não. E a gente tem no meio disso tudo, explorando o mercado, vários tipos de picaretagens também, né? As pessoas inventam soro para botar na veia, chip de não sei o quê, e essa coisa você só compra aqui, você só essa farmácia manipula o remédio e tal. E no meio disso tudo... Corre, né, Rodolfo? Quando começa a falar assim com esse papo, corre. Até porque quando a gente fala de endoscopia bariátrica, a gente está falando de uma área... Ó, o Paulo chegou aí na hora da endoscopia. Quando a gente está falando de endoscopia bariátrica, a gente está falando de uma área que vem em desenvolvimento no Brasil há cerca de 20 anos, né? O balão gástrico chegou ao Brasil no ano de 99. A gente aprendeu a lidar com ele durante esses anos todos. Por isso que hoje... Aí, Paulão tá aí. Por isso que hoje o tratamento mudou, né? O balão ele é muito seguro do ponto de vista médico, mas se ele não tiver equipe interdisciplinar, se não tiver a gente ali participando junto do processo de emagrecimento, o resultado fica ruim, né? O objetivo do balão não é provocar sofrimento, né? Se ele começa a provocar sofrimento, a gente tem que ver o que está acontecendo. Ou porque está comendo demais, ou porque o balão sofreu alguma alteração que possa estar dando um desconforto maior, ou o tipo de alimento não está sendo adequado. Então, o balão, nós temos hoje no Brasil 3 procedimentos relacionados ao tratamento da obesidade por endoscopia. Quando não fez nada no estômago, a gente tem o balão e eu chamo de endosleeve, que eu achei que esse nome ficou bonito, mas é a gastroplastia endoscópica, né?
qual o objetivo desses dois tratamentos? Reduzir a capacidade do estômago. Um, que é o balão ocupando espaço, e o outro reduzindo o espaço do estômago, né? Os dois procedimentos, eles são efetivos do ponto de vista médico. Eles são liberados, né? Saiu agora, alguém me mandou, foi hoje ou ontem, um cirurgião postou que a endossutura, a gastroplastia endoscópica é um tratamento experimental. Não é. Ele é um tratamento liberado no Brasil. Ele foi, inclusive, liberado pelo FDA, pelos Estados Unidos agora, como tratamento no reganho de peso, pacientes que já foram operados. Então, é um procedimento liberado no Brasil, é um procedimento seguro e efetivo. O balão, ele ocupa espaço dentro do estômago durante 6 ou 12 meses, que é o período que o balão, nós temos 2 tipos de balão. E nesse tempo, quem que vai ajudar a readequar hábitos? É a equipe. Por isso que não dá para botar balão e não ter a Paola e a Lara acompanhando. Certo? A gastroplastia endoscópica, o endosleeve, é uma técnica que a gente dá alguns pontos por dentro do estômago, sem precisar de cirurgia, e isso reduz o tamanho do estômago. Durante quanto tempo? Essa redução, a gente não sabe ainda quanto tempo dura a anatomia disso, porque é um procedimento relativamente novo. Ele é realizado no Brasil desde 2014, de forma experimental até 2017, quando ele passou a ser liberado para ser realizado pelos pacientes com indicação. Então, até onde a gente sabe, né? A gente está rolando um estudo do grupo de gastroplastia endoscópica, cara, de reavaliação desses pacientes com 4 anos de cirurgia. A anatomia do estômago continua reduzida nos próximos 4 anos. Será que vai estar em 10 anos? A gente não sabe, porque o procedimento vai chegar lá. Então, balão ocupa espaço, gastroplastia reduz o espaço do estômago, e a endoscopia é um tratamento muito efetivo para os pacientes que tiveram recidiva da obesidade, que é o que a gente chama de reganho, que já foram submetidos à cirurgia bariátrica. Porque qualquer intervenção que a gente faça, ela tem validade, ela tem início, meio e fim. O que foi uma ilusão que a gente teve, né, durante um período com a cirurgia bariátrica? Eu ouvi muito cirurgião falando para a gente, clínico, resolvemos a obesidade, está acabado. Pô, como é que eu diminuo o estômago do cara, diminuo o intestino, esse cara não vai engordar nunca mais. As cirurgias que eles faziam, que não engordavam nunca mais, o paciente morria de desnutrição. Ou passava o resto da vida tendo que fazer reposição de proteína, reposição de vitamina. Maluquice. Hoje a gente tem esse equilíbrio. As técnicas cirúrgicas hoje, elas são muito efetivas para promover uma desnutrição controlada. Mas mesma coisa, se você faz a cirurgia bariátrica, dá no pé, abandona a equipe, você perde resultado e você adoece. E para resgate desses pacientes que já foram operados, a gente tem o plasma de argônio, que tem um nome bonito, né? Plasma de argônio, que é uma técnica, é um tipo de gás que a gente já usa para cauterizar algumas lesões dentro do trato digestivo, que quando a gente faz essa queimadura na área de anastomose, que é a comunicação entre o estômago operado e o intestino operado, você dá ao paciente uma nova fase de restrição do estômago. Então, esse paciente que fez cirurgia tipo bypass ou capela, que teve dilatação da anastomose, ele pode ser submetido ao plasma de argônio para tratamento da recidiva de obesidade. Mas adianta fazer o plasma de argônio sem equipe? Não. Fazer o argônio e não ter a Paola orientando a alimentação, te ajudando a gente fala reeducar, mas muitas vezes é educar mesmo a alimentação, né? Porque nunca foi educado, mesmo o paciente operado. Eu atendi um paciente agora que a gente vai fazer o outro procedimento, que é a redução do estômago já operado. O paciente fez sleeve, já tirou um pedaço do estômago e voltou a ganhar peso. Ele saiu daqui, ele é daqui da região, ele saiu daqui, pegou um avião, foi para o Mato Grosso,
ser operado lá, porque lá não precisava, quando ele fez contato pelo Instagram com o médico lá, o médico falou para ele, que nutricionista, que psicólogo, não precisa de relatório de ninguém não, vem aqui que eu te opero. Entendeu? O que aconteceu com ele? 6 anos depois, reganho. Então, assim, a gente precisa ter um cuidado muito grande, entender que esses procedimentos, infelizmente, os planos de saúde, eles não pagam por esses procedimentos. É uma indústria, sem dúvida nenhuma, as pessoas precisam, né? A empresa que desenvolve a tecnologia, ela tem que repor o que ela gastou, ela tem que ter lucro. O médico que faz isso, ele tem que ter condições de viver disso. Então, esses procedimentos são pagos. São custo-efetivos. O que é isso? Quando você pega uma técnica que funciona e aplica ela da forma certa, com a equipe correta, com acompanhamento, você vai ter o resultado que você espera que tenha, né? Muitas vezes, quando a gente senta e faz conta no papel, muitas vezes esse paciente passou, às vezes, 5, 6 anos da vida dele sendo submetido a tratamentos não efetivos, com gasto muito além do que ele gastaria com um procedimento e um acompanhamento desse durante 6, 12 ou 18 meses, e ele não teve efetividade. E muitas vezes essa não efetividade de métodos que foram mal indicados ou métodos que não são validados para isso, cara, o paciente ele se frustra mais, e a frustração, ela é um alimento maravilhoso para engordar, para ganhar peso. Entendeu? Eu falo, tem paciente que procura às vezes, não sei se procura você, Paulo, ou a Lara, que ele quer ganhar peso, ele não consegue engordar, né? E algumas vezes, quando o paciente tem mais uma proximidade, eu falo assim, cara, arruma uma frustração para você. Frustração engorda, que é uma beleza. Então, quando o paciente ele tenta alguma coisa e não consegue, e ele tem, né, genética para obesidade, isso só vai piorando a doença dele. Então, a gente tem, né, um monte de coisas que eu falei, são isso. Para tratar obesidade em estômago não mexido, não operado, balão e endosleeve. Estômago já operado, endossutura no sleeve e plasma de argônio. Mas qualquer coisa dessa que você vai fazer, se você não tiver gente, pessoa, profissional, que saiba o que está fazendo, te orientando e te acompanhando, provavelmente você vai se frustrar com o resultado. E às vezes, mesmo acompanhando, mesmo estando ao seu lado, ajudando, é uma doença que ela pode recidivar. Por isso que você não vai nunca seguir tratamento de obesidade sem equipe. Sem alguém que você possa mandar uma mensagem. Isso aqui é coisa de cringe, né? Ligar, deixa eu falar mais. Se alguém que você possa mandar uma mensagem e participar da sua vida. Então é fundamental. Os métodos estão aí, eles são validados, são efetivos. Eu vou fazer minha previsão aqui de Walter Mercado, mas o que a gente tem visto nos pacientes submetidos a sleeve com reganho, a endossutura, você dar ponto por via endoscópica nesse paciente, parece ter um resultado igual ou superior a uma nova cirurgia bariátrica. E muito porque esse paciente que ele vai tratar como equipe, isso aí é minha opinião, com uma equipe de endoscopia bariátrica, ele vai receber um suporte nutricional e emocional muito maior do que aquele paciente que simplesmente pega uma autorização no plano de saúde e parte para uma nova cirurgia. Já falei demais. Sabe uma coisa legal, Rodolfo? Assim, é interessante quando a gente pega um paciente que está obeso, né? Que já tentou várias coisas, e ele procura uma equipe, né? E aí precisa fazer exame, logicamente, a gente precisa fazer uma avaliação exame laboratorial, né? Você começa, às vezes o paciente chega para você e não entende porque ele tem determinados sintomas. Sim. Ele não passa pela cabeça dele que ele está fazendo, às vezes, uma deficiência. Às vezes, só o fato dele procurar uma equipe, fazer o exame, corrigir uma deficiência, já tem uma melhora na qualidade de vida dele tão importante. Ele começa a ficar mais motivado, ele começa a até enxergar as coisas de uma outra forma, sabe? Muitas das vezes pelo fato de estar com deficiência nutricional. Então, assim, se você está acima do peso, faça exame, não deixe de procurar ajuda, né? Procurar, enfim,
fazer um exame, porque é fato. 100% das pessoas que estão obesas, não digo sobrepeso, mas obesas, tem pelo menos uma deficiência nutricional. Isso já está até embasado em literatura. Então a gente precisa ficar de olho nisso, né? Quantas pessoas não fazem exame há anos? Não fazem nem ideia do que está se passando, né? A na vida. doutora Tatiane Marques aqui, que é cirurgiã pediátrica, e casado com um excelente cirurgião bariátrico, né, o Rogério aqui de Volta Redonda. Ela botou que haja vista deficiência de B12. Sim, Cara, você às vezes a muda. pessoa já tem um problema, a pessoa já tem problema, às vezes por conta de medicação mesmo. Não é nem porque ela não consome, às vezes, carne de forma adequada, às vezes ela já tem uma insulina muito alta e precisa corrigir com uma metformina. A gente sabe que hoje metformina é uma das causas de deficiência de B12, né? Que faz essa alteração, né? Às vezes a pessoa tem um problema gástrico, precisa de algum protetor gástrico, e isso também, né, diminui a acidez estomacal, é uma das causas também de diminuir B12, e a B12, gente, é vida. Você com B12 baixa, você não é ninguém, você não consegue raciocinar, você não consegue sorrir para as pessoas. Então, fiquem atentos, façam exame. A hora que você falou vida, não sei aí no time de vocês, no meu foi a hora que a Tatiane botou ali, você muda a vida com a reposição. Coincidiu, que muda a vida, o comentário dela entrou. Né? Total, ela tá super certa. E só um comentário e um parênteses, você falou da metformina. Eu atendi um paciente semana passada, sexta-feira. Ele voltou, ele está com gordura no fígado, esteatose. Ele tem uma glicose que fica ali 102, 103, 98. E a insulina também beirando ali 20, 18, 25. Está naquela fase de resistência insulínica, né? Eu atendi ele, orientei, falei, cara, atividade física, o que você gosta de fazer, o que você não gosta? Fui falando. Aí, nutricionista, mudar a alimentação, não sei o quê, tarará, e concordamos, encerramos a consulta. Aí ele, doutor, você lembra que você tratava de mim lá no Vita? Eu falei, lembro, pô, a gente já te atendi lá e tal. Então, quando eu fui lá com você da outra vez, você me passou uma receita de glifagem. Hoje você não vai me passar nada, não? Como que eu fiquei muito feliz assim de entender, né, o recado que ele deu foi esse. E para mim foi muito bom, porque a gente mudou, né? Muitas das coisas que a gente quer medicar, eu quero fazer endoscopia em todo mundo, né? Eu adoro fazer isso. Mas muitas vezes, se isso não for bem indicado e acompanhado por mudança, cara, quando a gente vê tratamento de esteatose com metformina, com vitamina E, vou nem falar de silimarina e tal, mas sim, quando você tenta tratar isso sem o foco no controle do sobrepeso ou obesidade, o resultado é ruim, né? Mas a gente quer medicar e às vezes o paciente ele quer um comprimidinho que ele possa tomar, mas às vezes o que ele precisa é perder 10% do peso, seja pela modalidade que for, ou com medicação, ou com balão, ou com endossutura, ou com acompanhamento correto de forma nutricional, controle emocional, né? E como é que isso fica... Eu não vou falar porque eu já falei demais, mas assim, Lara, como é que isso fica divertido? Como é que a gente torna isso divertido para o paciente, né? Assim... Eu acho que assim, a importância da equipe é muito grande, né? E muitas pessoas não dão a devida importância necessária. Né? Teve uma coisa que eu até perguntei para a Paola um dia, que eu estava percebendo em alguns pacientes que os que comem exageradamente, principalmente na parte da noite, são pacientes que às vezes não têm uma ingestão de proteína, de fibra, né, equilibrada ali durante o dia. E aí eu até fiz essa pergunta para ela, né, a relação disso, porque aí eu estava ali tentando ver essa questão do emocional, mas estava além disso, né? Estava além do... Era uma questão orgânica, né? Que ia além do emocional, né? Então, assim, precisa ter essa intervenção de todos os lados para realmente conseguir entender o que está acontecendo, o que deve fazer, como deve fazer. E eu acho que a pessoa só consegue isso com orientação realmente de uma equipe, né? E eu acho que uma equipe que realmente tem isso, o acolhimento, que se envolve no tratamento, que conhece o paciente. Traçar metas, né? Isso que a Paula falou.
Cara, você falou também, né, Lara? Põe no papel, né? Põe. Aqui tem um tal de Wayson aqui, ó, psicóloga Lara top. A Lara vem de uma família muito maneira. Então, assim, é ter metas, botar no papel, definir aquilo que você quer, né? Isso é filosófico para qualquer coisa da vida. Mas quando a gente está falando de emagrecimento, a gente não valoriza isso, a gente não traça o caminho, né? Uma das coisas que eu mais ouço aí dos pacientes pós-balão, né? Que perderam peso, que tiveram um resultado legal, cara, eles começam a se definir como atleta, né? Tem uma que mandou foto, doutor, acabei de gastar não sei quantos reais de roupa de academia, com prazer. Porque agora eu sou atleta. Assim, a minha roupa não é mais aquela roupa. Ela se descobre, né, Rodolfo? Às vezes ela nem sabia que aquilo estava, né? Era uma coisa que estava dentro dela já, e ela não imagina. Ela fica mais vaidosa também, começa a querer se cuidar mais, né? Agora, metas realistas, né, Rodolfo? Não adianta a gente querer colocar metas assim, eu preciso, porque a pessoa só olha para o longo prazo, né? Eu preciso eliminar, vamos supor, 30 quilos. Mas ela não entende que para ela chegar a esse resultado, ela vai precisar de metas curtas, de curto prazo. Sim. Então, assim, pense nas metas de curto prazo e comemore quando você alcançar essas metas. Porque também, se você não tipo assim, deixar para lá, poxa, não valorizar aquilo, sabe, você também não está se valorizando. Então, assim, comemora, faça coisas mais realistas que você consiga executar. Não fica achando que você não vai conseguir, que você vai conseguir. Porque à medida que você consegue, aquilo te dá mais um ânimo para você querer mais, que a pessoa vai querer mais, cada vez mais, né? Então, assim, coloca metas realistas, assim. Eu, por exemplo, vou te falar, eu mesma tô com um problema muito sério de não conseguir beber água direito. Eu fico, às vezes, postergando a ingesta de água. E eu estava começando a perceber na minha própria urina uma concentração, né? A urina estava ficando mais amarelona, até uma ardência na hora de urinar. Aí, o que eu parei para pensar? Bom, eu preciso melhorar minha ingestão de água. O que eu vou fazer? Eu vou me disciplinar. Eu vou colocar uma meta. Eu preciso consumir pelo menos uma garrafinha de água. Igual eu fico aqui com a garrafinha de água. No período da manhã, da tarde e da noite. Então, assim, coisa boba. Mas que eu coloquei isso na minha cabeça e eu, todos os dias, eu coloco lá. Hoje eu consegui concluir minha meta. Quando não consigo concluir minha meta, eu anoto o que me prejudicou naquele dia. Por que eu não consegui? Sabe? Vale uma autoanálise, um exame de mesmo... sabe, de autocrítica até. Eu não consegui porque, de repente, nesse dia, eu tive muitos atendimentos, eu falei demais, não consegui tomar, sabe? Então, eu vou criar uma outra estratégia para conseguir fazer aquilo. Então, é importante você se determinar com coisas, às vezes, simples, mas quando você consegue fazer, quando você se determina a fazer, é bem bacana. E, assim, entender o porquê daquilo. Eu estou fazendo isso porque eu percebi que eu estava com uma dificuldade na minha urina. Mas assim, aí a pessoa que está acima do peso, com excesso de peso, ela vai pensar assim, o que me motiva a fazer isso? Por que eu quero fazer isso? Porque a minha filha já percebe que eu estou ficando sem energia para fazer as coisas com ela. Um exemplo, sabe? Porque eu escuto muito isso. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu não tenho energia para cuidar dos meus filhos, para aguentar o pique deles. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu percebo que eu tô começando a ficar reclusa dentro de casa, porque eu não me sinto adequada nos ambientes. Então, assim, eu começo a evitar participar ter uma vida social, muitas das vezes, né? A pessoa fica mais reclusa. Então, assim, para pensar o que para você é importante, não é? Porque uma coisa vai ser importante para Lara, uma coisa vai ser importante para Rodolfo, uma coisa vai ser importante para mim. Então, é importante você definir o que é importante para você e colocar isso como na tua cabeça. Bom, eu tô fazendo isso porque tem um objetivo maior por trás disso tudo, né? E aí permeia outras coisas também, que é cuidar da saúde, né? Logicamente. Mas muitas das vezes a pessoa vai começar o tratamento porque algo a incomoda. E o que te incomoda? Para pensar nisso, né? E eu acho que a pessoa mesmo alinhar esses objetivos dela, essas metas, né? Porque não adianta eu, como psicóloga, lá no consultório, criar uma rotina para a pessoa, por exemplo, né? Você tem que acordar tal hora, fazer tal coisa, porque cada um tem uma realidade.
Então você precisa realmente adequar o seu objetivo na sua realidade, né? E assim, o que é ser saudável, né? Você falou aí, por exemplo, dessa questão de se isolar, né? O quanto que o emagrecer ali vai ser saudável dentro do contexto geral, né? Será que o ser saudável é somente o emagrecimento? Como é que fica o restante ao redor? Né? Precisa realmente olhar todos os ângulos, olhar por outros pontos de vista, comemorar esses pequenos passos, porque senão a pessoa vai ficar no mesmo lugar e tem um problema e só reclama do problema e não faz nada para mudar. E aí vira um ciclo vicioso, né? Colocar a família para ajudar também é legal, né? Porque eu vejo muito isso em casal. Às vezes a mulher quer emagrecer, mas leva o marido. Por quê, né? É uma forma dela conseguir ali, porque se os dois estiverem fazendo a mesma coisa, fica mais fácil de levar para frente, né? Então, assim, tenta envolver sua família também, né? Peça para sua família te ajudar. Isso vai ser um estímulo importante também. Porque quando tem outras pessoas envolvidas, a coisa fica mais fácil, fica mais leve, né? Você não se sente aquele patinho feio, né? Aquela, né? É o diferente. Não, tá todo mundo ali engajado, fica mais fácil também, né? Sim. E criar, né? Você falou dos objetivos reais e objetivos que são importantes para você, né? Existem os objetivos da sociedade, né? Que é isso. Ah, eu vou me tornar mais saudável porque se morre mais disso, por isso, por aquilo. E isso que a gente vê no jornal e dá notícia e essas informações alarmantes, ó, 2030 nós vamos ser 1 bilhão de obesos no mundo. Olha só que perigo. Cara, ninguém consegue raciocinar o que é 1 bilhão, né? Mas se você vira para essa pessoa e fala assim, ó, pô, vamos botar uma meta aqui de meia hora de atividade todos os dias. Vamos botar uma meta de... E isso que você falou da água, que é o feedback, né? A gente precisa medir o que a gente faz. E muitas vezes essa medida ela não é só na balança, né? Então, é medir. Pô, ó, tô mais disposto, consegui diminuir a roupa. Cara, tô subindo escada. Eu não subia escada com facilidade. Agora eu tô subindo. Tô amarrando, né? Tem um paciente nosso que a alegria dele foi amarrar o tênis, né? Ele saiu contando isso para todo mundo. E ele que me chamou a atenção para uma coisa que eu nunca tinha prestado. Ele falou, não, todo mundo tem uma barriga maior, o tênis dele fica amarrado para dentro, né? Na hora que vai puxar o pé ali, o nó do cadarço fica para dentro, porque ele não consegue subir o pé para amarrar, né? E a alegria dele foi chegar lá com o cadarço alinhado no meio do tênis. Então, são esses pequenos objetivos que, quando você fala isso de forma da sociedade, podem passar batidos. Mas para a pessoa é importante, né? A Rosane botou aqui, ó, para o meu marido emagrecer é devido a diabetes. Às vezes o medo de uma doença específica, às vezes a vontade de fazer uma coisa diferente, né? Então, se você tem restrições às suas atividades do dia a dia, e se o benefício que você vai ter, se o objetivo que você tem, ele pode sim ser estético, ele pode sim ser de autossatisfação, de alegria, né? Que é o que a Lu F. Oliveira aqui botou, né? Não é uma questão de estética. Deixa eu até fixar o comentário dela aqui. É um resgate de autoestima e saúde. Só que você só entende, né? Eu falo isso para todo mundo quando eu falo do meu processo de emagrecimento. Você só entende que estava ruim depois que fica bom. Quando eu pensava, eu não pensava em número, né? Quando eu botei o balão a primeira vez e comecei a ter perda de peso e eu estava usando roupas que não serviam, eu estava subindo escadas sem dificuldade. Cara, você começa a ver e você tem que se alegrar com isso. Por isso que eu falo que é divertido, não tem como ser chato. Você está vivendo melhor, pô. Entendeu? Não tem como ser sofrido. Tem paciente que vai trazer isso para a gente como sofrimento, né? A gente tem um paciente que perdeu aí 16 quilos no primeiro mês do balão. Mas ele vai estar sempre ranzinza, fechado, embora a gente saiba que ele fez uma alegria danada. Mas muitas vezes ele não quer dar o braço a torcer e dizer que funcionou, né? Então, encontrar essa alegria, essa satisfação, aquilo que é importante para você, né?
Muitas vezes a gente se alegra, né, pelo resultado do paciente por outros motivos. Ele se alegra porque ele conseguiu amarrar o tênis. Ele se alegra porque está brincando melhor com o neto. Sei lá, tá, né, a vida vai ficando mais fácil, enfim. Objetivos E reais. às vezes ele não tem nenhum parâmetro, né, Rodolfo, do que é o bom. Às vezes a pessoa viveu tantos anos naquele problema que ela, quando ela experimenta o que seria o ideal, parece que é mágico, né, para ela. Ela começa, poxa, eu esperei esse tempo todo para, sabe, para ter essa sensação de. Então, realmente, você precisa entender se tá ruim, não tá legal. O ideal não é ficar assim, a gente tem que melhorar, né? E melhorar dentro dos seus objetivos e dentro daquilo que é possível e é real. Por isso que a gente não pode, por isso que, infelizmente, em medicina a gente não consegue vender resultado. Ia ser muito bom se a gente conseguisse, né? Porque a gente está lidando com um ser mais complexo que Deus criou, que é o ser humano, né? Então, quando a gente entende que os objetivos são individuais, e a gente só vai entender isso, gente, quando a gente senta, ou agora online ou presencial, mas você senta com alguém, para o seu ouvido, para ouvir quem está do outro lado, né? É muito triste quando você quer ou você está tratando todo mundo da mesma forma. Cada ser humano é único, né? É aquilo que a gente fala, às vezes o paciente ele perdeu uma quantidade boa de peso na balança, ele recuperou, a bioimpedância dele está lá, show de bola, mas o que está alegrando muito ele é sair na rua e comprar roupa de atleta. É poder se inscrever numa corrida, numa maratona, numa meia maratona, numa corrida de 4 quilômetros que seja, e chegar no final e pegar a medalha. Ele não está nem aí se o peso que está na balança. Ele é o resultado que ele teve, entrar numa loja e comprar uma roupa que sirva, você poder escolher, né? Uma das pacientes nossas falou isso, falou, doutor, eu fiquei muito feliz que agora eu posso entrar na loja e escolher a roupa que eu quero e pedir o tamanho. Antes eu entrava na loja e pedia o tamanho para escolher a roupa que tinha. A roupa que escolhia ela antes, né? Essa frase é boa, né? Dá para fazer uma frase e botar no Instagram. A roupa que escolhia ela, agora não, agora ela escolhe, né? Agora ela tem autonomia, é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas tenham autonomia, né? E ter saúde é isso, melhorar a qualidade de vida e ter mais autonomia. É muito maneiro. Isso é divertido, não tem como ser chato. Não tem como. Sim. Né? E quando você encontra o método que é o ideal para você, e quando a gente fala de facilitar, é facilitar o processo, não é um método fácil, qualquer um que seja. Né? Só quem já deitou numa mesa de cirurgia, para qualquer outro procedimento, cara, sabe que não é fácil. Aqueles 30 segundos ali entre você estar olhando para o teto e tem pessoas em volta e você vai lá, sabe para onde, durante a anestesia geral, e daqui a pouco você está ali de novo. Né? Você vai dormir e acordar. Não é fácil esse momento de estar deitado ali, de percorrer o caminho até estar ali, seja para botar um balão através de sedação, seja anestesia geral para ser submetido a uma cirurgia ou a gastroplastia. Não é um processo fácil. Não é fácil voltar nas consultas todos os meses. Não é fácil dar retorno. Não é fácil, né, olhar para a Lara e reconhecer seus problemas. Botar, né, você virar para uma pessoa com essa cara bonitinha, tão fofinha, e falar de problemas, às vezes, tão sérios que você não tem coragem de falar para você mesmo. Né? Então, não é um processo fácil do ponto de vista de lidar com isso. Mas as ferramentas que existem, todo o tempo, energia que a medicina gasta para trazer ferramentas efetivas é para tornar o processo real para cada um de nós. Cada um vai ter seu momento, a sua indicação. E é divertido. Né? Tem um paciente que está no balão pela segunda vez, que ele mandou uma frase que essa eu guardei também. Ele falou, cara, pô, assim, ficar com peso legal é maneiro, pô, ele estava de namorada nova, viajando, enfim, todo feliz da vida. Ele falou, cara, mas
Quando eu botei o balão agora a segunda vez e perdi mais peso, cara, emagrecer é muito divertido, é muito maneiro, é muito legal, né? Perder peso. Eu falei, mas você não vai inventar de engordar para ficar botando balão para se divertir com o processo, né? Mas é isso, tem que ser divertido, tem que ser prazeroso, né? Então, se não está sendo, cara, volta para a equipe, conversa com a gente. Balão não é para sofrer, gastroplastia não é para sofrer, emagrecimento não é sofrimento, que é outra coisa, né? Então, vou ter que parar de fazer isso? Tem coisas que são incompatíveis, né? Eu não posso virar para a Paola e falar assim, não, Paulo, olha só, eu vou fazer dieta de segunda... Que muita gente faz isso. Fazer dieta de segunda a sexta, sábado e domingo eu vou chutar o balde e segunda-feira eu volto na dieta. Cara, às vezes o que você acumulou de caloria no fim de semana com bebida alcoólica, com... Cara, às vezes é a sua necessidade do mês. Entendeu? Então, aí a hora que a Paula fala assim, cara, isso não dá, isso é inegociável. Mas tem coisas que é negociável, tem coisas que é ajustável, né? Deixa eu ver aqui se tem vários comentários aqui. Tem pergunta aqui que eu vi perguntando sobre vesícula. Quem já operou pode colocar balão. Vesícula, sim, sem problema algum. Só não pode botar balão quem já fez alguma cirurgia no estômago ou no esôfago. Que aí a gente é contraindicado, porque aquela área onde foi dado ponto por algum motivo, é uma área que ela se torna mais frágil durante a presença do balão. E principalmente o paciente já foi operado do estômago, não pode, de forma alguma, que fez a gastroplastia ou fez o sleeve, né, redução do estômago. Mas a vesícula sem problema algum. A Renata Medeiros está falando assim, eu já estou pensando em ter que tirar o balão. Parece que já estou sentindo saudades. Ela já está sofrendo já por antecipação, já, ó. É isso aí, Renata. Mas é importante a vida que você ganhou, entendeu? São os hábitos que você tem hoje, né? Isso é que faz a grande diferença. Até porque todo método tem data de validade. Não adianta. Isso aí, se tem algum colega aí que põe balão que estiver na live assistindo isso depois, cara, o balão ele tem data de validade. Você manter o balão, você pode trocar o balão. Então, botei o balão 6 meses, vou lá, troco, fico 12, vou lá, troco, fico 18. Você manter um tratamento com o balão por mais de 18 meses, ele perde a efetividade do método. Ou seja, se você não teve uma resposta até 12 meses, cara, não adianta manter o balão dentro do estômago. Algumas vezes, sim, a gente retira, espera o estômago se adaptar sem o balão e põe o balão de novo para ter uma segunda perda, né? Mesma coisa cirurgia. Eu operei e reduzi o estômago. Cara, daqui a 2, 3 anos, se não houver mudança de hábito, você vai ter reganho de peso. Então, se não, muitas vezes, você vai precisar de uma nova intervenção. Então, tudo tem validade. Uhum. E o nosso corpo, ele é muito inteligente, né? Ele sabe os sinais de fome, de saciedade. E eu acho que com autoconhecimento que a gente vai entendendo isso, né? Uma coisa que eu sempre converso muito com os pacientes antes deles colocarem o balão é isso. Que durante o balão vai ser um momento para eles entrarem em contato com eles e entender esses sinais do próprio corpo, para quando tirar o balão, conseguir fazer essa manutenção de forma tranquila e não que seja algo que seja difícil, né? Sim. Que é você... você... Cara, eu acho isso muito maneiro. Que é você ouvir o que o seu corpo está te contando, pô. Uhum. A gente tenta reduzir isso durante a vida, né? Eu acho que tem uma fase, eu começo a filosofar, mas assim, acho que tem uma fase da vida, quando a gente é criança, a gente sabe, mas a gente não consegue expressar. Que a criança chora por qualquer coisa. Está frio, ela chora, está calor, ela chora, fez xixi, ela chora, enfim. Aí tem uma fase da infância que a criança consegue falar, que normalmente a gente não presta muita atenção. E a gente vai, como comportamento humano, a gente vai cortando isso. A criança está de saco cheio de estar no restaurante há 1 hora sentado. Hoje em dia a gente dá o iPad, há uns anos atrás a gente dava um beliscão para ficar quieto. Então você começa a tolir da pessoa a relação dela com o corpo dela. A gente cansa, né? Tem hora que a gente não ouve o que a gente está falando, que os outros estão falando com a gente. Aí você começa a não prestar atenção nas coisas que o seu corpo fala.
Aí isso dentro da cabeça começa a embaralhar tudo. Você está triste, ao invés de você resolver sua tristeza, você come. Opa, peraí, eu liberei aqui uma endorfinazinha, uma dopamina, opa, legal. Né? Se você é mais corajoso ou exposto a outras coisas, você começa a experimentar algumas outras drogas que dão satisfação legal. Então, você não está entendendo o que o seu corpo está te falando e não está resolvendo da forma certa. Por isso que terapia é uma coisa maravilhosa. Né? É você começar a se entender de novo, você se conhecer. Né? É o olho tremendo lá, né? Que agora o povo está botando aquele filtro. Cara, isso é sinal de que tem alguma coisa errada. Ou você está dormindo pouco, ou você está estressado, enfim. E algumas vezes você vai tratar isso com álcool fim de semana. Cara, beber fim de semana não é tratamento para emprego ruim, não é tratamento para casamento frustrado, entendeu? E por aí vai. Sim. Ouvir o próprio corpo. A Evânia falou que ela está à procura de equilíbrio emocional, Lara, para lidar com a dieta. Preciso deixar sair de dentro de mim uma capivara raivosa, faminta. Preciso voltar ao foco da minha dieta. Aí ela botou uma forma de compensar algo. Aí acaba comendo não por fome, mas sim por fuga. Realmente, né? Você comer porque você está se sentindo mal, você não é fome, né? O que você diria para ela, Lara, para ela tentar controlar a capivara raivosa, né, que tem dentro dela? Mas primeiro tem que entender o que está acontecendo aí por trás, né? E criar estratégias para quando vier essa capivara raivosa, né? Ela conseguir lidar melhor com aquelas emoções, para conseguir lidar melhor com a comida. E assim, eu falo que é um processo, né? Terapia é um processo, não acontece da noite para o dia. Então, tem que ter esse acompanhamento, tem que ter a disposição da pessoa. E assim, ela está totalmente disposta a isso, porque não adianta ela vir me falar uma coisa, por exemplo, e aquilo ser mentira, não, né? Esconder alguma coisa, porque quem vai estar perdendo com isso vai ser ela, não vai ser eu. E assim, criar estratégias para isso, né? Uma coisa que eu falo, por exemplo, é não ter certo tipo de comida disponível na sua casa, né? Pelo menos assim, no início do processo. Porque se estiver ali disponível, no momento ali que você quer descontar alguma coisa, você vai lá e pega aquela comida e vai comer, né? Você precisa ter um controle primeiro, para depois ter aquilo dali disponível. Então, acho que tem que ir criando estratégias, né? Mas isso, assim, isso é muito individual, né? Tem que ver a realidade de cada um, mas tem que ir criando estratégias para conseguir ter esse equilíbrio. Porque não adianta você comer suas emoções, porque você vai lá, come aquilo, e depois que você terminou de comer, o problema vai continuar ali, né? Então tem que resolver o problema e não comer o problema. Gostei disso. E só assim ela vai conseguir identificar a fome real dela, né? À medida que ela se conhecer os sentimentos, as emoções que estão por trás desse ato de comer, ela vai conseguir diferenciar quando de fato realmente ela está com fome. As pessoas se desconectam demais dessa sensação de quando eu realmente tenho fome. Quando não é um desejo, uma vontade. Então, assim, você ficar atento a esses sinais já é meio caminho andado. Porque aí você realmente vai conseguir seguir melhor até uma orientação nutricional. Uhum. E hoje, assim, com a televisão, celular, né? Parece que ninguém presta atenção mais no que tá comendo, né? Só fica ali. Não presta. Ou quando não tá no celular, para otimizar o tempo, né? A pessoa. Eu mesma já me peguei, tá, gente? Eu vou fazer uma meia-culpa aqui. E eu parei para pensar, não, peraí, na hora de comer, é hora de comer. Eu preciso prestar atenção até na minha investigação, porque a gente fica ansioso, eu quero ver uma mensagem, eu quero ver tal resposta, não. Você não presta atenção no que você está fazendo, você come de qualquer jeito, você engole a comida, aí depois, qual é a sensação que você tem? Você está empachado, porque primeiro que você não mastigou bem, né? Você até quer comer mais, porque você não deu tempo de ter o mecanismo de saciedade, né? Lá no cérebro. Então, a tendência é só dar ruim. Então, vamos prestar atenção. Quando a gente estiver parando para comer,
realmente estar presente no momento, né? Hoje em dia a gente está ou se antecipando muito às coisas ou está voltando muito lá atrás, né? Dificilmente a pessoa está realmente presente. Então, por exemplo, eu estou aqui presente com vocês, estou prestando atenção no que vocês estão falando, eu estou tendo atenção aos comentários. E viver o presente hoje, acho que é o maior desafio das pessoas. Comer com atenção, né? Cara, participar disso, né? Que você falou, né, no não comer as emoções, e me lembrou de uma coisa, cara, a gente não é obrigado a engolir tudo, né? Assim, da vida. Então, cara, às vezes o emprego tá ruim, às vezes o casamento tá ruim, às vezes a relação com alguém específico, com pai, mãe, com filho, sobrinho, tio, sei lá com quem. Às vezes você está com algumas relações complexas, porque lá no início da sua vida, mandaram você engolir seu choro, entendeu? Peraí, você é mulher, mulher tem que aguentar, ou homem, não, homem tem que aguentar, engole o choro. Principalmente com os homens, né? Sim. Com os homens, principalmente. Entendeu? Então, cara, aí você passa o resto da vida engolindo tudo. Né? Então, vou engolir o choro, vou engolir. Literalmente. Vou engolir tudo. E que você falou de alimento, eu tenho um capeta na minha vida que é aquele biscoito, a gente chama de biscoito da vaquinha, né? Que é o leite maltado. Cara, aquilo é alucinante. Libera 500 e trocentos miligramas de dopamina na minha cabeça de forma imediata. Que é isso? Se eu vou na rua e compro e tenho em casa, cara, de noite o que eu vou comer? É o que eu tenho em casa. Tem jeito, né? Por isso que a questão do iFood e tal, e essas paradas aí, facilitam também esse processo. Facilita muito, né? Hoje em dia não precisa nem ter em casa, né? Sim. Tenho ali o aplicativo. É a facilidade, né? Isso é bom, isso é ruim, né? Sim. Porque a facilidade traz benefícios pra gente, né? Mas em compensação, à medida que você abre mão de alguma coisa, você está implicando na tua saúde, né? Se você está abrindo mão, por exemplo, eu quero ter mais tempo, ok. Mas em detrimento de quê? Sim. Você está tendo mais tempo? Muitas vezes da tua saúde, né? Cara, Organizar a alimentação é difícil, não é uma coisa fácil. Né? E às vezes você fala assim, eu não tenho tempo de fazer exercício. Cara, meia hora, vai lá, meia horinha, dá uma caminhada aí e tal, não sei o quê. Vai lá. Com quem eu tenho intimidade, parente, gente mais próxima, amigo, cara, eu sempre dou uma olhada, vou lá no Instagram, entro lá e falo assim, quanto tempo postou stories hoje, né? Quanto tempo curtiu aqui, ó? Pô, entra na página de alguém da família, pô, você curte de alto a baixo tudo que a pessoa publica. Então, cara, às vezes é 2 horas que você ficou ali, né? Então, essa questão, que pode ser até uma próxima live, né? Porque a gente já está com tempo aí já legal. Mas como é que você alimenta hábitos que você quer desenvolver e como você corta hábitos que você quer se livrar? E é isso, é facilitando os hábitos que você quer adquirir e dificultando os hábitos que você quer se livrar. Para eu me livrar do biscoito da vaquinha, a primeira coisa, tem que parar de comprar. Tem que parar de primeiro entender, né, que essa desgraça maltrata a minha vida, né? Que eu não consigo comer 3 biscoitos da vaquinha. Se eu comprar um pacote de biscoito da vaquinha, eu vou comer o pacote todo. Enquanto ele estiver alcançável, eu vou destruir ele. Então, identificar e dificultar o hábito, né? Hoje eu saindo do Índia, fui lá atender agora no final da tarde, eu saindo, passei ali na drogaria moderna e vende lá aquelas barrinhas tem barrinha de proteína e tem uma que é só fruta, tem de goiaba, banana e tal. Eu sempre passo ali e compro. Dei de cara com quem? Com o biscoito da vaquinha. Eu olhei para ele, ele olhou para mim, eu comprei meu pedacinho de goiaba e segui a vida. Então, assim, identificar, né? Identificar, afastar, existem ferramentas, né, para facilitar os hábitos bons e dificultar os ruins. Então, é divertido, tem que ser divertido, existem ferramentas para te ajudar, porque é uma doença que não é fácil. Não é fácil lidar com ela, não é fácil conviver, não é fácil ter recaída, né, dos momentos de compulsão alimentar, dos momentos que a gente tem que reviver relacionamentos ou se livrar deles, ou como é que fala?
Reidentificar, não. Alguma coisa assim. Ressignificar? Ressignificar, e por aí vai. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. E procurar ajuda o quanto antes, né, Rodolfo? Não postergar, Sim. né? Tá com problema? Vai de uma vez, procura, porque a coisa não vai por si só melhorar, né? A gente tem que tomar atitude, a gente precisa também ser protagonista das coisas, não achar que, igual a Lara falou, né? As outras pessoas, eu estou buscando alguém para me emagrecer, né? Mas você fazer parte do processo da autonomia, você querer de verdade e fazer a coisa acontecer, né? Não delegar isso para os outros. Porque a gente está aqui para auxiliar, mas a gente não vai fazer pela pessoa, né? A pessoa tem que fazer por ela. Que é muitas vezes a ilusão do tratamento, né? A pessoa pagou ou foi submetida a um tratamento e ele acha que pronto, agora eu paguei alguém para resolver isso por mim. Meus problemas estão resolvidos, né? E não é assim. Mas não, se você não for protagonista, né? E quando a gente fala protagonismo, e você pensa num filme, vou falar o ator que eu mais gosto, o Al Pacino. Cara, pro Al Pacino estar ali em cena, atuando, cara, existe 1 trilhão de pessoas em volta e histórias e coisas acontecendo ao redor para que aquilo ali aconteça. No emagrecimento é a mesma coisa. Me dá muita agonia quando eu abro ali o UOL e tem lá, fulano perdeu 160 quilos porque o dia acordou e estava chovendo. Né? São umas coisas assim, bem fora da caixa. Essas coisas existem, mas elas são raridade, né? Então, te dá a ilusão de que só depende de você. Não, depende de você participar, de você obedecer algumas orientações, de você entender outras orientações, de você contar, né? Lara falou um negócio, cara, não se mente para terapeuta, né? E por mais escabroso, né? Alguém escreveu aqui, eu perdi quem foi. Ela falou assim, se eu contar tudo, eu vou ser presa. Então, assim, não tenha medo, porque essa pessoa, a Lara, mesmo com essa cara boazinha, novinha dela, ela é uma psicóloga de excelente formação e a coisa pior que você já fez na vida, você contar para ela, ela vai saber lidar com isso com profissionalismo, com entendimento, que é o que a gente faz, né? Eu só entendi isso quando eu atendi a primeira pessoa, como acadêmico, com um acidente, que a coisa que eu tenho mais nervoso no corpo humano é o olho. E esse olho estava caído para o lado e eu consegui atender essa pessoa e consegui entubar e consegui fazer o que precisava fazer porque a gente é treinado para isso. Então, não mente para o seu terapeuta, pelo amor de Deus, não mente para o médico, não tenta enganar o nutricionista. Nossa, doutor, eu estou fazendo a dieta toda direitinho. Se você não tiver, a gente está aqui para te ajudar. A gente não está aqui para apontar, para julgar, né? A gente não está aqui para te ajudar, não julgar. Né? E a frase... Todos somos falhos, né, Rodolfo? Sim, nós somos seres humanos. Então, a gente para tratar uma pessoa, né, a gente se coloca também no lugar dela. A gente entende, porque a gente também passa pelos mesmos problemas, muitas das vezes, né? Então, assim, querer o tratamento, mas também confiar naquela pessoa que está ali disposta a te ajudar. Se você não tiver confiança no seu terapeuta, no seu médico, no seu nutricionista, a coisa não anda. Então, vai e confia. Vai estar tudo certo. Sem dúvida. Aí meu afilhado aqui, que é meu sobrinho, botou aqui ele está usando o da mãe dele ainda para botar aqui, ó. Tio Rodolfo, amanhã é o dia das crianças, te dou um biscoito da vaquinha ou goiaba. Ou seja, a tentação está em casa. Tá vendo, Rodolfo? Tá vendo aí? Agradecer aí a presença de todo mundo tá aqui com a gente, quem passou, quem está assistindo depois, e principalmente a vocês duas, né? A gente está construindo, né, um espaço, né? O espaço está aqui, bonito, né? Tem as salas aqui, a gente está montando. Eu queria agradecer muito a vocês por essa disponibilidade de estar aqui, né? De amar tratar esse tipo de paciente com essa doença tão difícil, paciente tão complexo, que muitas vezes ele já chega para a gente maltratado. E maltratado nesse sentido de não ter recebido o tratamento certo, né? Aqui o doutor, vou só destacar aqui o doutor Widrey Sidney,
CV da medicina, um cara que tem me ajudado muito nessa ressignificação do exercício da medicina. Agradecer aí, Wilder, pela sua presença. O Rodrigo Nogueira, ortopedista, aí, dando parabéns para a gente. A Rosane também. A doutora Paula é uma gracinha de nutricionista. Rosane, Um beijo, eu Rosane. tô arrebentado, porque só tem mulher aqui na clínica, só tá sobrando eu. É a Thaís que gerencia, a Lara que é Thaís, psicóloga, né? a Paola nutricionista, Agora a Kátia, né? secretária, e lá na Gastromais a Fran secretária, a Denise é gerente, a Rosane e a Vitória lá dentro da sala com a gente, só sobra eu e o Paulo. Né? Então, assim, o mundo é das mulheres. Quanto mais elas É a força feminina. estão no comando, e com essa cara boazinha, elas conseguem ser bravas também. Se eu fosse paciente da Paola, eu ia ficar com medo dela. Tem hora que ela fala com a carinha, ó. Ela manda a real. Isso é muito bom. Parabéns aí, obrigado. Minha tia mandou aqui parabéns também, Renata. Gente, obrigado. Um beijo para todo mundo que está aqui também, né? Que prestigiou a live. Até de Portugal, eu vi um comentário aqui, a pessoa tá. Olha que legal. A Passou Nina rápido que eu passou não vi. aqui, eu até fixei. Ela botou assim. Obrigada pela presença. E vocês também, queridos demais. Essa equipe maravilhosa. Ai, aprendo muito com vocês, todos os dias. E aí, Lara, suas mensagens finais para nós. Eu acho que assim, a gente lidando com isso no dia a dia e a gente tem esse contato aí, fazendo esse contato com os pacientes, eles entendendo que a gente conversa entre si e a gente está aqui para ajudar, para acrescentar, né? Eu acho que tem tudo assim para dar certo. Já está dando. Nós estamos com 100 e pouco, quase 200 pacientes já que passaram pelo tratamento com balão desde que a gente começou. Fora todas as orientações, né? A gente não consegue medir o alcance da onde isso vai, né? Então, às vezes, quando brota o paciente do Canadá, tem uma que vai vir da Inglaterra botar balão com a gente no fim do ano. Então, assim, vão surgindo algumas coisas. E o que eu falo sempre, se você gostou da live, se aqui tá legal, foi divertido, a gente bateu papo, você imagina você sentado na cadeirinha aqui com a gente, olho no olho, entendendo e dando nossa atenção, nosso foco total para você, paciente, para você que precisa de ajuda. A gente ama muito o que a gente faz e a gente não desiste de paciente, a gente não abandona ninguém. Tem paciente que abandona a gente por N razões, mas a gente manda um WhatsApp, a gente chama, a gente conversa, porque o objetivo é sempre ajudar da melhor forma possível. Obrigado aí. Bom feriado para todos vocês que estão aqui com a gente. Para vocês também. Bom feriado para todo mundo. Beijo. Fiquem com Deus. Com Deus. Tchau, tchau, gente. Boa noite.